Hoje você olha para tudo que vem acontecendo, desde o jogo anterior do final de semana contra o Vasco, e aí você ainda pega muita gente lamentando o que aconteceu contra o Vasco, exatamente porque o adversário de amanhã é o líder da competição. Eu acredito que pouca coisa vai mudar no sistema de jogo, na escalação, os titulares voltam, não acredito que vai ter grandes mudanças para o jogo de amanhã, e é uma coisa que eu tenho batido e quero inclusive colocar aqui na discussão. Que a gente vive falando, a gente vive comentando aqui sobre um Cruzeiro que adora jogar contra adversários que dão espaço. O Flamengo dá espaço. O problema é que o Flamengo tem muita qualidade naquilo que cria, mas espaço ele dá. Valuzeiro e amigos, que é à vontade, briguem. Se defende muito bem também, né? O Flamengo a gente não pode esquecer que é a melhor defesa do campeonato. Mas essa que eu tinha esquecido. A gente não pode esquecer, fazem um grande Dois campeonato. zagueiros que podem ir para a seleção brasileira, convocados hoje à tarde. Dois zagueiros e o sistema, né? A parte mais frágil é a parte ali do Arrascaeta e do Pedro, mas que o Felipe Luiz arma esse Flamengo, inclusive ele passou a armar esse Flamengo defensivamente, tá, pessoal? Não estou falando que o Flamengo mudou o jeito de jogar depois de perder para o Cruzeiro, não. Mas o jeito de se defender, o Felipe Luiz, ele deu sim uma acertada depois daquele jogo aqui no Mineirão, onde o Flamengo sofreu muito no segundo tempo com o Cruzeiro. O gol vem de pênalti, nos acréscimos, mas o Cruzeiro, ele domina o segundo tempo aqui para cima do Flamengo no Mineirão. A gente tem que lembrar também que é um dos poucos times, somente o Flamengo e o Mirassol ainda não perderam como mandantes. E é isso, é um jogo dificílimo, é o time que, para mim, é o favorito ao campeonato, que lidera o campeonato. Na opinião de muitos, o Flamengo não joga tudo aquilo que pode, mas tudo aquilo que joga é o suficiente para deixá-lo nessa condição, no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores também. E eu penso, a grande questão... também estou com você, HG, não espero mudanças, apesar de haver um clamor por parte da torcida do Cruzeiro hoje muito grande, por quem sabe uma oportunidade para o Arroio entrar e fazer o lado direito pela ponta, com o Christian sendo deslocado para esse lado esquerdo e o Wanderson deixando o time, o Wanderson que tem tido um desempenho abaixo desde aquele jogo contra o Internacional, mas é importante ressaltar, não foi somente o Wanderson. O Cruzeiro não perde para o Vasco por conta da atuação do Wanderson. O Cruzeiro perde para o Vasco porque a maioria dos atletas tiveram uma atuação abaixo, salvo conduto para a dupla de zaga, o Cássio e o Matheus Pereira. Então isso são os fatores para mim que fizeram o Cruzeiro perder para o Vasco. E contra o Flamengo eu acho que o Cruzeiro tem que conseguir. Quando eu falo tem que conseguir, porque tem um adversário, o principal, né, o mais forte do campeonato vai estar do outro lado. Mas colocar o seu jogo, principalmente aquele jogo dos primeiros 20, 25 minutos, para não ficar só no aspecto Mineirão, tem que ser aquele Cruzeiro como fez contra o Fluminense, como fez contra o Botafogo no Newton Santos, de se impor, independente de estar jogando no Maracanã com a maior parte de torcedores do Flamengo. Valor, você falou aí a respeito do colocar o seu jogo, né, de fazer o seu jogo, e é justamente baseado nisso que eu espero um Cruzeiro, o mesmo Cruzeiro que a gente vem vendo em outras oportunidades, com o Wanderson ainda mantido, com o Christian mantido, com o time que a gente escala do 1 ao 11 com facilidade. Eu não vejo que o jogo contra o Flamengo seja um momento para fazer alguma mudança tão esperada pelo torcedor, como a gente já falou aqui ontem, e eu continuo com o meu pensamento, que o Arroio vai conseguir a vaga dele naturalmente, mas tendo minutagem. E não precisa ser uma minutagem imediata num jogo contra o Flamengo, sendo titular. Eu acho que ao longo do campeonato mesmo, ele vai conseguir ter a sua titularidade conquistada jogando. Pelo menos é uma visão que eu tenho. Eu estou com uma expectativa muito alta em cima desse jogo. Eu acho que é um jogo que podemos ver, pegando só o que o Cruzeiro apresentou até aqui, o que o Flamengo apresentou. É claro que futebol não tem essa matemática tão exata, mas eu imagino que podemos ter o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Falando tecnicamente, se os dois colocarem em campo tudo aquilo que já demonstraram nesse Campeonato Brasileiro, podemos ter o melhor jogo do Campeonato Brasileiro pela qualidade das duas equipes. Só para finalizar, eu quero fazer uma pergunta para o Thiago, porque o Thiago ontem ele usou com todas as letras maiúsculas que todo time que joga em casa tem a obrigação de vencer.
E eu falo que em Minas Gerais. existem situações e situações. Num jogo do tamanho e da expressão que as duas equipes vêm colocando, eu não vejo que o Flamengo tenha a obrigação de vencer o Cruzeiro. Porque o potencial que o Cruzeiro tem, ele faz o embate se tornar aberto. Quando você vai jogar um Flamengo contra um Sport, eu entendo as colocações e eu não assino embaixo sobre o obrigação. Eu acho que no futebol não existe essa questão do obrigação. Tudo bem. Enfim, ok, é uma discussão ampla que eu já debati com muita gente. Eu não assino isso. Mas eu afirmo que num jogo tão grande quanto esse, o resultado que acontecer, ele é aceitável dentro do futebol. O Flamengo tem a obrigação de vencer, mas quem vence é o Cruzeiro, Eltinho. Você achou que ia me pegar? Mas você não me pega não, irmão. Mas, cara, sabe com quem eu aprendi isso? Molequinho. Marcão. Molequinho. Que Marcão, meu? Marcião. Primeiro que é Marcião, meu pai. Mas eu aprendi isso com o Vanderlei. O Vanderlei fazia algumas contas e ele brincava que assim, jogar em casa, quem tá disputando título tem que conquistar 3 pontos. Não, é a bolinha. Verde, vermelha e amarela. Eu acredito que na planilha do Felipe Luiz, o jogo de amanhã tá amarelo. Tomara que esteja O vermelho. jogo de amanhã é um jogo que tá no amarelo. Perdida de boa. Porque o empate entre Cruzeiro e Flamengo, ele é aceitável tanto pro Flamengo quanto pro Cruzeiro. Pela tabela, O empate, é aceitável. pensando no Cruzeiro, que ainda disputa pelo título, o empate é ruim, cara. É ruim pro Cruzeiro, É ruim lógico. pro Cruzeiro. Eu discordo. Mas pensando em título, Discordo. Eu discordo e vou te falar por quê. Não, só Porque- pensando em título, viu, gente? Isso. O Cruzeiro não tô traz o pensando, empate amanhã, não vou chegar aqui lá discordo. entrando na porque é menos uma rodada e a mesma diferença. Tá, aí qual a próxima rodada? Cruzeiro joga com o Sport. E o Isso. Flamengo? Flamengo Vai a pega- Salvador. Salvador jogar o Bahia. Então, eu acho que O jogo tá aberto, a gente. cortina da disputa do título, pra mim, ela vai ficar escancarada depois que passarem esses 6 jogos, da sequência para os 3. Então, é porque numa gestão de crise, o ideal pro Cruzeiro é ganhar. Sim. Não, é o melhor dos mundos, pô. Para voltar para 1 e, de repente, no jogo do Cruzeiro, de repente, tá? Porque a gente sabe como é que esse Campeonato Brasileiro é. O Cruzeiro vai receber o adversário menos complicado, não tem discussão. Você enfrentar o Bahia. O Palmeiras vai enfrentar o São Paulo, que está em crise. Um amigo meu tá chateado, inclusive. Mas é o São Paulo. Mas é o São Paulo e é o Palmeiras não Clássico. ganha E o São Cruzeiro Paulo, vai né? enfrentar o Sport, é uma questão. O menos difícil é o Cruzeiro da rodada. Então, se o Cruzeiro, de repente, está perdendo o jogo amanhã no Maracanã e consegue um empate, ele colocou um veda crise, um veda prejuízo. Ele minimizou demais o prejuízo dele, pensando na sequência. Mas é muito difícil que o Flamengo venha a perder o rendimento ao longo do campeonato. Mas eu te entendi, tá? Pra esse jogo, é que assim, eu não tô tratando como obrigação do Cruzeiro ir lá e vencer. Entendam isso, pelo amor de Deus. entendi, beleza. Mas o Cruzeiro ganha esse jogo. Fica 1 ponto do Flamengo. Ok. Faixa de campeão já na sexta-feira aqui no Dono da Bola. Agora, pro Felipe Luiz, eu não acho que ele encare o empate como um resultado bom, não. Não é Porque- bom, Breno. Não, amarelinha, bolinha Quando- amarelinha, não. quando- Ele, na hora Você que ele não acha faz o que planejamento... esse jogo é verde? Não, não. Eu Pra acho que ele, pra ele pra tem ele sido- é verde, não é por verde, quê? gente. Porque ele fala assim, eu Perdeu vou o jogo no chancelar, turno. eu vou chancelar Não é verde. aqui O Breno a tem sido o situação... Hulk dos donos da bola. Deixa eu te falar, Não é ele nada. vai chancelar o título pra ele. Pra ele, Felipe Luiz, por exemplo, você virou e falou do Bahia, o Valu. Ele vira e fala assim, eu já me dou, né, uma gordurinha a mais em cima de um cara... porque não é que tá fácil lá enfrentar o Bahia, né? Não é, justamente por isso. Então, quando ele ganha em casa do Cruzeiro, Palmeiras ele perdeu. tira um pouco a responsabilidade maior, porque se ele empata, ele tem que começar a buscar alguns pontos fora pra ele conseguir ter essa gordurinha. Então, pra ele, Felipe Luiz é o quê? Maracanã lotado, com o meu time jogando contra um rival E direto todo pelo time título. no brasileiro, eu né, Breno? tenho Mesmo que o time que ganhar, tá no Z4, ganhar. ele imagina o fator casa como um fator Preponderante pra diferente, ele. né? Gente, amanhã vocês podem ter certeza que a preleção do Felipe Luiz vai girar muito em torno de temos 4 pontos de frente e um jogo a menos. Se a gente ganha dele, a gente abre 7 com um jogo a menos. Fazendo o jogo a menos e ganhando, que é contra o Sport Recife, nós vamos abrir 10. Faltando 12 rodadas, 11 rodadas, é muito difícil tirar, porque é o Flamengo. Se é um time instável, aí você pode até acreditar. Mas se o Flamengo abre 10 pontos do Palmeiras, 10 pontos do Cruzeiro, é difícil demais tirar. Campeonato de regularidade, falei isso agora no Jogo Aberto, ali quando o assunto foi para o novo calendário do futebol brasileiro no ano passado.
Desculpa, no ano que vem. Eu acho que não vai mudar nada desse ano para o ano que vem, quando o assunto for brasileiro, sobre quais serão os times favoritos. Quem tem mais elenco e mais dinheiro. Porque aí você monta um elenco, time titular bom, banco de reservas reforçado, regularidade, e aí vai dar de novo ano que vem vai ser a mesma coisa. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. Saudade do Se mata-mata, o né, meu Atlético, filho? dependendo do que acontecer, melhorar demais, porque põe um Atlético na briga, sabe? Se o São Paulo melhorar demais, põe um São Paulo na briga correndo por fora ali, não vai mudar muita coisa, entendeu? Então, vocês podem ter certeza, o Felipe Luiz vai trabalhar na cabeça dos jogadores isso aí. Esse jogo aqui, nós não podemos perder. Só que o grande detalhe é que o Flamengo, falei isso aqui agora há pouco, é que o Flamengo joga de um jeito que o Cruzeiro gosta de enfrentar o adversário. Eu só queria dizer, quando eu falo que o Cruzeiro precisa de voltar a conseguir impor o seu estilo, para mim tem 4 jogos que o Cruzeiro não... Há 4 jogos o Cruzeiro não consegue impor o seu estilo. E aí, em todos os jogos, a gente tem que dar o mérito do adversário, mas em alguns desses jogos, eu acho que o Cruzeiro também não foi bem tecnicamente, além da imposição do adversário. Os últimos jogos que o Cruzeiro, para mim, conseguiu se impor. Contra o Internacional, 2-1, e os 2 jogos contra o Atlético, da Copa do Brasil. Depois o Cruzeiro tem um São Paulo, que para mim é o time que melhor enfrentou o Cruzeiro no Mineirão, mas conseguiu vencer. Depois tem o Red Bull Bragantino, que fez um bom primeiro tempo também, mas o Cruzeiro fez um primeiro tempo lastimável. Esse o Cruzeiro consegue vencer. Contra o Bahia, na Fonte Nova, é também um jogo que o Cruzeiro não consegue se impor, mas o Bahia teve um volume muito grande, muito parecido com o que o Atlético teve ontem, de circular muito a bola e ter posse de bola. E contra o Vasco, é o jogo para mim que o Cruzeiro acaba... o Vasco tem mérito, repito, não estou falando aqui dessa questão só de demérito do Cruzeiro de não ter conseguido fazer o seu jogo. Mas nesses jogos, Vasco e Red Bull Bragantino, acho que além do adversário, o Cruzeiro foi tecnicamente mal. E contra o Bahia em Salvador, o Bahia impediu o Cruzeiro de fazer isso e o São Paulo no Mineirão também. O que você está falando aí que eu não entendi? Não posso te falar. Falei só saudade do mata-mata, né, meu filho? Não, eu até prefiro. Não, eu até prefiro. Porque fosse corridas é o quê? Se É igual fosse- dançar com a irmã, né? Cara, eu prefiro mata-mata. Mas só que essa discussão é uma discussão que não cabe mais fazer, porque as coisas estão muito Ô, gente, mas definidas, aqui, né? só pra fugir aqui, você 8 falou nisso. classificados, bicho. 8 classificados, isso é uma delícia. Aqui, não. Fazer só uma decisão num jogo só. Outra merda. Nossa, vocês são Pera aí, muito mano, chatos, quero mudar de meu. assunto, então nós estamos falando do Vocês Cruzeiro. estão ficando Sabe uma velhos. coisa que eu notei? Uma coisa, eu falei isso aqui ontem, inclusive, você vai me dar razão, talvez, viu, Valor? O torcedor do Cruzeiro não digeriu 1% da derrota pro Vasco da Gama. Mas 1%. mas não- Cara, não hoje tem eu que- tava tomando café não no tem que posto lá no tornar Vale do Sol. tempestade. Aí entrou um torcedor do Cruzeiro lá, trabalha na mineradora. Aí eu tô lá tomando café, sossegado, comendo uma empadinha de 4 queijos, muito bom, um cafezinho bacana. Não trouxe pra gente por quê? Porque eu só tinha 2, eu comi as 2. Aí tô lá tomando café, aí entrou o torcedor. Aí ele olhou e falou assim: ô, Radia, bom dia, bem, como é que você tá? Tudo bem? Pô, escuto você lá na Band News, gosto de vocês lá na Band News e também no Donos da Bola e tal. Aí falou: e aí, irmão? Então eu falei: tô esse camisa do Cruzeiro, e aí? Qual que é a sua projeção para esse Cruzeiro aí na quinta-feira? Ele falou assim: cara, na boa mesmo, eu tô pistola com o que aconteceu no final de semana. É porque tinha 5 meses que ele não sabia essa sensação, né? Por isso que ele tá tão bravo. Não, mas não é só Exatamente, isso, pro Valor. Vasco, E o exatamente Cruzeiro uma jogou rodada mal. antes do Cruzeiro- Flamengo. não, Cruzeiro jogou mal, mas gente. também não é só a questão do E o jogo. Vasco fez pra É que merecer. você vê o Foi eficiente. Palmeiras perdendo pro Bahia. Aí o Corinthians tomando um sufoco. Ó, aliás, o Flamengo tomando um Flamengo, sufoco do Corinthians. O torcedor olha pra trás e fala assim: cara, se ganhasse esse isso aí. jogo, talvez desse. Cara, ninguém digeriu. O torcedor do Cruzeiro tá com essa derrota pro Vasco. gente, mas- entalado. Mas jogar contra o Vasco lá, gente, não é. O momento Desculpa, do cara, o Vasco, Cruzeiro. não é. Mas O Cruzeiro aqui, hoje eu é falei muito isso, eu acima falei de isso. desvalorizar o Um monte de adversário. torcedores O do Campeonato Vasco. Brasileiro... Como é que é, mano? Mas o Campeonato Brasileiro faz isso toda hora, Gadinho. Faz isso. Mas eu, assim, cruzeirense que sou, essa derrota do Vasco, pra mim, ela já passou. Agora, a derrota que até hoje eu não digeri é Santos e Ceará. Essa aí eu vou remoer daqui até 2055. final, Só, Até o final. não, só que a grande questão, Eltinho, é o timing. É você, na rodada anterior ao jogo mais importante, que é contra o líder,
você tem uma derrota e vai jogar na casa do líder. Ou seja, existiu uma ampliação da distância que pode ser maior em caso de uma derrota. Se o Cruzeiro tivesse ganhado do Vasco, uma derrota contra o Flamengo seria um pouquinho mais palatável. Mas é aquilo que eu falo, HG, o Cruzeiro, o torcedor cruzeirense de uma forma geral, lógico que ele tem o direito de querer ganhar o campeonato. Mas ele não pode fazer, por exemplo, se só vier a vaga direta para a Libertadores, ser um prêmio de consolação. Ou achar o campeonato ruim, né, Valor? Perder o campeonato. Ou achar o campeonato ruim. Sabe? Não tornar o objetivo, que é o principal nesse ano, como um prêmio de consolação. O objetivo virou título. Quem projetou na sua cabeça o torcedor do Cruzeiro, quem projetou na sua cabeça e, de certa forma, até contaminou um pouco aquilo que você pensava da temporada, foi o Thiago Fernandes. Porque lá no Cruzeiro, Pedrinho, Léo Jardim, ninguém vendeu uma expectativa diria que é o acima. rendimento do próprio time, HG. Ninguém vendeu uma expectativa acima da expectativa convencional. E é permitido, o torcedor do Cruzeiro tem total permissão nesse momento de sonhar. De sonhar com possibilidades de título ainda nessa altura do campeonato. Após essa sequência de 6 jogos, pode ser que essa expectativa seja diminuída. Mas eu acho que o principal responsável é o excelente campeonato que o Cruzeiro faz. Repito, hoje ainda o Cruzeiro está dentro daquela perspectiva de pelo menos 2 pontos por rodada, né? Mas o objetivo continua sendo... Nunca foi trocado. Nunca foi. É a Libertadores. Exatamente. É a Libertadores. Se vier o brasileiro... O título não tem problema. Quando eu falo isso, não está gerando... proibido de lutar. É lógico que o torcedor do Cruzeiro ele quer ser campeão brasileiro. Mas ele entende a campanha. Ele entende o que está sendo. Ele entende o que está, de uma forma geral, entender, não é se contentar com pouco. Não, o torcedor do Cruzeiro sabe, ao longo dos anos. Ele viu o Cruzeiro, torcedor que tem a minha idade, ele viu o Cruzeiro ser campeão de 3 torneios da era dos pontos corridos. Mas hoje, a perspectiva de como começou o ano, da montagem do jardim, de tudo, o objetivo continuou sendo um sarrafo alto ainda. É que esse time faz uma campanha, para mim, muito acima da expectativa e permitiu, a essa altura do campeonato, o torcedor pensar ainda em título brasileiro. Programa bom, tem muita propaganda. Muita gente ainda não sabe, mas quem sofreu, por exemplo, um acidente de trabalho, fez cirurgia, colocou pino ou placa e pode ter direito ao auxílio acidente, tá? Se possui documentação médica, é importante buscar orientação e tem que buscar agora. Em muitos casos, os valores podem chegar até R$90 mil, hein? E além desse valor, você ainda pode ter direito a receber